Pana, a melhor do Brasil. Manhã Cidade. 11 horas 10 minutos na Rádio Cidade, 11 horas 10 minutos no Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao Cidade Entrevista, e hoje uma entrevista especial. Aliás, essa semana está recheada de grandes entrevistas muito bacanas, e hoje não é diferente. Último dia do mês de agosto, a gente vai ter uma entrevista especial aqui com duas figuras, olha, bastante interessante. O tema de hoje é muito interessante. A gente vai falar do impacto ambiental das usinas eólicas, né? Aquelas pás, os aerogeradores, aquelas pás gigantes que a gente vê na paisagem quando vai aqui para o sertão, quando vai para o agreste de Pernambuco, a gente vai vendo ali, né, onde tem, e só que aquilo tem alguns impactos, e vamos discutir um pouquinho esses impactos com duas figurinhas aqui. Uma delas é Marcelo Bezerra, já está à minha direita na bancada e à sua esquerda na tela da Rádio Cidade. Marcelo é professor de biologia, também é um colunista aqui da Rádio Cidade. Vocês sempre estão acompanhando o Marcelo conosco. Aqui à minha esquerda na bancada e à sua direita na tela, aí temos o Yuri Vu. Ele é psicólogo e tem detalhe, ele é especializado em psicoterapia do luto, gente. Então, também psicólogo clínico, tá? E, assim, é uma figura, acabei de conhecer, mas pelo que eu estava vendo nos bastidores, né? Uma figura super preparada. Então a gente está aqui, vai bater esse papo sobre esse tema, e você pode participar aqui mandando mensagem, acompanhando a gente pelo YouTube, olha, no YouTube Lives, tá bom? A gente está no canal Rádio Cidade 99.7 Lives, tá bom? E aí você acompanha, aproveita, se inscreve no canal e dá um like pra gente. Pois bem, já vou aqui dar as boas-vindas. Primeiro aqui ao professor Marcelo Bezerra. Professor, é um prazer tê-lo de volta. Eu sempre acompanho suas colunas, mas assim, tem dia que precisa de... O assunto é um pouquinho maior do que a coluna pode permitir. E esse é um desses assuntos, né? Então é um prazer tê-lo aqui no Cidade Entrevista. Seja muito bem-vindo à bancada do Cidade Entrevista. De novo, o senhor já veio outras vezes e aqui está voltando de novo. Seja bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado, Marco Aurélio. Bom dia aos ouvintes do Cidade Entrevista. É um prazer estar aqui na Rádio Cidade, nesse programa onde a gente tem um tempo maior para conversar, né? Como você bem disse, a nossa coluna todo sábado aqui de manhã, no programa Manhã Cidade, aqui na Rádio Cidade, a gente está com Biocidade, onde a gente debate temas relevantes, meio ambiente, saúde, qualidade de vida, e aí surgiu essa situação, né, que a gente vai discutir. Bom dia também, Yuri, que está aqui conosco. Vai discutir esse tema, né, tão relevante, que tem um impacto ambiental, mas também tem um impacto vamos dizer, psicoemocional muito forte, não é, Marco Aurélio? Perfeito. Um impacto emocional, social também. E aqui vamos dar as boas-vindas também ao Yuri Vu, psicólogo. Doutor, é um prazer tê-lo aqui pela primeira vez no Cidade Entrevista, no Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade. Seja bem-vindo à Rádio Cidade, tá certo? Principalmente para a gente colocar luz sobre um tema que as pessoas às vezes nem imaginam, né? Essa questão dos aerogeradores, da usina eólica, como isso é importante e impactante. Mas seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cidade, meu amigo. O prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Acho que é um tema extremamente relevante, que afeta não somente o ecossistema que habita ali, mas também as pessoas e a sua saúde psicoemocional. Eu achei muito interessante, a cada linha que eu ia passando, a cada relato dos moradores, eu encontrava questões diferentes, questões muito sensíveis, que inclusive eu acho que tem sido muito pouco olhado, sabe? Eu acho que vai ser interessante a gente trazer isso para aqui hoje e conseguir trazer isso aí para a população. E um bom dia a todos, um bom dia aos ouvintes. Perfeitamente. A gente começa aqui pelo Marcelo. Marcelo é professor de biologia, como vocês conhecem, super conhecido aqui em Caruaru. Marcelo, o que te despertou para o tema? Porque o Yuri, especialista, né, na emoção humana, é um psicólogo, especialista no luto também, que é uma das emoções mais difíceis, embora inevitável, é uma das emoções mais difíceis de lidar, e ele tem esse olhar acurado, né, e científico sobre isso. Mas você também tem um olhar ambiental, socioambiental. Vamos lá, a gente sempre olha para a energia eólica, claro, como energia limpa, quando a gente compara isso com as termoelétricas, quando a gente compara com os combustíveis fósseis, aí é inegável. Ela é bem mais limpa, mas não quer dizer limpo, não quer dizer sem impacto, né? Como é que você vê isso, tanto do ponto de vista ambiental como social, Marcelo? Para a gente entender, para o ouvinte entender. Perfeito. O desafio para os grandes países é justamente a geração de energia, né? Cada país, dentro de suas condições
econômica, dentro do seu desenvolvimento financeiro, né? Procura gerar energia a longa escala, de qualquer que seja a fonte. Então, a análise da geração de energia se dá muito pelos próprios recursos que esse país tem, recurso topográfico, recurso ambiental, recurso hidrográfico. E a gente costuma dizer o seguinte, o Brasil é um país privilegiado, porque você tem aqui todas essas condições para geração de energia. Então, o Brasil tem a maior bacia hidrográfica do planeta, encontra-se em nosso território, uma malha fluvial gigantesca, onde se usa a força dos rios para geração de energia, são as famosas hidrelétricas. Aqui a gente tem, né, do São Francisco. O Brasil utiliza também a energia solar, a energia chamada fotovoltaica. Somos privilegiados pela posição no planeta em relação à linha do Equador, então temos muitos meses do ano com o sol, e a gente sabe que o nosso país é um país tropical, mas também somos privilegiados em correntes, em massas de ar, em ventos que circulam em nosso território, devido à nossa própria topografia, que favorece a construção desses aerogeradores. Como você bem colocou, Marco Aurélio, toda usina ela gera um resíduo. Toda geração de energia vai trazer como consequência um impacto ambiental. Só que essas que a gente colocou agora, a fotovoltaica e a usina eólica, ela tem um impacto menor. Não é que não deixe de ter. Toda ela vai gerar. Agora, o impacto é menor. É aquele mais, quanto menos mais, né? Aquela política do menos ser mais. Com relação a esses aerogeradores, o que chamou a atenção, né, que despertou para que a gente fizesse a coluna comentada há 15 dias atrás, é justamente que o impacto ao meio ambiente, que a gente vai discutir aqui na nossa conversa, é nítido, é claro, é evidente. E quando se constrói essas usinas, sabe-se de todo o mapeamento, o relatório ao impacto ambiental, ao impacto ao meio ambiente, que a gente chama de RIMA. Esse RIMA é feito toda a construção de fontes de usinas, né? Usinas geradoras de energia. Então, os profissionais, engenheiros florestais, engenheiros ambientais, engenheiros da construção civil, todos eles sabem do impacto que é gerado. Agora, nos chama a atenção, principalmente aqui no agreste pernambucano, né? Em Pau-Ferro, em Caetés, o que está levando como impacto a condição humana, ao desequilíbrio emocional de pessoas que vivem ali ao redor desses aerogeradores. Então, como você me pergunta, o que é que fez com que você falasse desse assunto, trouxesse esse assunto? É justamente isso. É você imaginar o impacto ambiental associado ao impacto humano. Que quando a gente fala, o meio ambiente, a fauna, a flora, tem-se. E agora, esses relatos impressionantes, né? A matéria nos mostra de impactos à condição humana de equilíbrio emocional. Eu vou até pedir ao Vinícius, eu separei aqui, enquanto você falava, tem uma imagem, né, que a gente pegou aqui, né, de um site aqui do Ministério das Minas e Energia, gente, o Balanço Energético Brasileiro de 2022, né, que os dados são até o ano passado. 60% da energia gerada no Brasil é hidrelétrica, né? Como você bem falou, né? É limpa tal, mas tem impacto ambiental e também para os ribeirinhos, né? Para construir grandes barragens. O segundo lugar é justamente a eólica. 11,4% da energia produzida no Brasil vem desses aerogeradores, dessas pás, a energia eólica. Aí vem a biomassa, por exemplo, cana-de-açúcar, né? Biodiesel, não é isso, professor? Perfeito. O etanol. O etanol, né? Quase 9% ali. Solar tá engateando, mas já né? Já tá chegando ali 2,5%, 2,6%. Nuclear 1%, ali a gente tem usinas nucleares, né, professor? Aqui temos, assim, pouco uso, né? Não é o suficiente, né? Você lembra ali no litoral do Rio de Janeiro, né? naquela região da Guanabara, como a Angra do Reis, Angra 1, Angra 2, né? Na Bahia chegaram a desenvolver também, mas mais no âmbito de pesquisa e de estabilização do que geração de energia. Perfeito. E a não renovável, 16%, essa energia não renovável é fóssil em geral, né? Essa energia é da queima de combustíveis fósseis, como você bem colocou, a termoelétrica, né? A queima da madeira. Esse tem um grau de poluição muito alto, porque emissões de gases de efeito estufa, como metano, como dióxido de carbono e outros gases de retenção de calor, que vem aumentando de maneira vertiginosa a sensação térmica anual aqui no Brasil. Perfeito. Então, nesse cenário, né, onde a eólica, inclusive a terceira, porque você tem hidrelétrica, não renovável e logo em seguida a eólica.
É preciso discutir os impactos por isso, né? As pessoas às vezes não percebem justamente, mas ela está muito espalhada e no Nordeste ela é muito maior do que esses 11%, né, professor? Porque grande parte da energia eólica do Brasil está instalada aqui no Nordeste, não é isso? Principalmente aqui no interior dos estados, não é isso? Isso, inclusive até por conta da própria geografia nordestina. É favorável, né? Que você praticamente não tem vales, porque os vales deixam o vento aprisionado, então você não rodaria essas hélices, né? Não geraria essa energia, né? Que na verdade é uma conversão de energia mecânica e energia elétrica para acondicionamento e depois a distribuição. E o interessante que você colocou é que o governo pretende até 2025, de 850 hoje parques eólicos que existem, ele ir para 1.000 geradores. O governo disse que vai destinar 50 bilhões em investimentos para usinas eólicas. Então isso é um crescimento muito alto, que a gente sabe que vai minimizar esse percentual que a gente viu aí, que você colocou, projetou para os nossos ouvintes, em relação a não renovável, tende a cair. Então você vai crescer com a energia renovável, a fotovoltaica que vem crescendo, né? A gente vem conversando nos bastidores sobre isso, as empresas hoje que trabalham com energia fotovoltaica, a usina eólica também, e aí você vai tendo uma queda, porque cada vez mais a fiscalização está ostensiva, para não desmatar, para que não retire, porque isso aqui muitas vezes é da queima da madeira mesmo. Madeira que é retirada de ambientes nativos para queima, para as famosas caldeiras. Sim. Isso, aí gera vapor, esse vapor vai para um gerador e esse aquecimento a partir da queima da lenha, você acaba gerando energia, até chamadas termoelétricas, que tem que diminuir porque o impacto ambiental ele é muito alto. Perfeito. Então, sabendo o panorama, a gente precisava dar o panorama, né? Como é que está a matriz energética brasileira e por que é importante falar dos impactos da energia dos ventos, da energia eólica. Olha, eu vou deixar uma pergunta, Yuri. O Yuri Vu está aqui com a gente. Eu vou deixar uma pergunta para você, para a gente voltar do intervalo e começar com isso. Sabendo agora que já tem quase 12% da matriz de energia do Brasil, o que te fez chegar e começar a estudar os impactos? Porque a propaganda é sempre muito boa, muito limpa, mas agora a gente já entendeu que tem impacto. Mas aí o que fez você começar a ir atrás dessas comunidades onde foram instaladas essas usinas, para entender um pouquinho o que estava ali por trás e qual é o grande impacto, quais são os impactos que ela está causando? Vou deixar essa pergunta no ar, porque o Yuri, na volta, faz essa, né? Começa essa resposta para a gente poder continuar esse debate aqui, né, nesse dia especial aqui no Cidade Entrevista. Gente, 1 minuto, é imperdível. Fique aí. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil, jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Começa nessa quinta-feira a Liga Agreste 2023. Os primeiros jogos são da modalidade futsal na categoria Mirim. Jogam às 14h na quadra do Motivo. Motivo versus Connect, IAP versus Batista Betânia, Criativo contra Gênesis, Sagrada Família contra Alternativo, Diocesano contra o Adventista e o Exato Prime contra o Espaço Educativo. Liga Agreste 2023 é na Rádio Cidade, que só dá bola pra você. Apoio Santa Joana. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil. Inovação, qualidade e economia é com o Grupo Virtron, uma empresa de energia solar caruaruense que vai fazer você economizar enquanto ajuda o planeta. Insanos Hamburgueria, tem os mais deliciosos hambúrgueres da cidade. Cartão Saúde São Gabriel, cuide da sua saúde por completo. Faça já o seu. Coletivo Turismo. Se deixe levar pela Coletivo Turismo. Pensou em conforto e versatilidade em jeans?
Então conheça a Atitude Jeans. Venha para as nossas lojas conferir. Temos as roupas jeans que revelam o melhor das tendências atuais. Peças indispensáveis em todas as estações. Atitude Jeans. Lojas na Fábrica da Moda e Polo Caruaru. Jeans é com atitude. Atitude Jeans. Na Rádio Cidade, 11 horas e 26 minutos. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Manhã Cidade. WhatsApp Cidade 9988099.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Estamos de volta, segundo bloco do programa de hoje, do Momento Cidade Entrevista, dentro do Manhã Cidade. Estamos recebendo o professor Marcelo Bezerra, professor de Biologia, tá conversando aqui com a gente. Também o Yuri Vu, que é psicólogo, né, especializado no luto, né? E também é psicólogo clínico, tá? E a gente está batendo um papo sobre o impacto das usinas eólicas, que existem muitas aqui no Agreste, no Sertão. O impacto humano, o impacto ambiental, o impacto emocional dessas usinas. Pouca gente lida com, percebe isso, mas isso é um impacto muito grande. Inclusive, eu tinha deixado a pergunta no ar ao doutor Vu aqui, justamente sobre isso. Doutor, apesar de ser, justamente por ser uma matriz cada vez mais impactante, né, na matriz energética brasileira, a usina eólica é cada vez maior, a percentual dela, né, no país, o que é preciso começar a olhar os impactos que ela causa, né? De que impactos nós estamos falando? Porque o professor Marcelo já pontuou as questões ambientais, né? Mas também tem outros tipos de impacto. Eu queria que o senhor me ajudasse a entender quais são esses impactos. Então, para começar essa resposta, eu vou começar transcrevendo aqui, trazendo aqui entre parênteses, uma fala de uma moradora, né, lá de Caetés, onde ela diz que eles não são contra os parques eólicos. Muito pelo contrário, eles são a favor. No entanto, eles são contra como é conduzido e como isso afeta a população. E nesse caso em específico, a gente está falando de um barulho extremamente constante, né? As casas elas se localizam a 150 metros, né, de uma torre que tem 50 metros de altura. Né? Se eu não me engano, acho que são 50 metros. É pertíssimo, o barulho é altíssimo, o barulho é constante. Né? E dá para a gente fazer um comparativo a pessoas que moram em situações onde o barulho é muito alto. Né? Existem muitos artigos em relação a isso, de pessoas que que moram perto de trens, de pessoas que moram perto da casa de festas. Né? Isso vai causando um impacto psicoemocional na gente que vai se prolongando a longo prazo. Né? Eu imagino, inclusive, à medida que eu estava estudando sobre isso, eu estava imaginando muito que caso aconteça uma suspensão até mesmo dessas torres eólicas, os impactos eles vão continuar por muito tempo, porque eles perduram no nosso cérebro. É como se as pessoas ficassem ouvindo o zumbido, mesmo que a usina parasse ali do nada, no ouvido, no cérebro, isso não diminui assim do nada, não. As pessoas vão ficar com aquele barulho na cabeça por um bom tempo. E quais são os impactos de ficar... Você imagina o ouvinte aqui, né? Nosso ouvinte, imagine, você está ouvindo um barulho permanente, incessante. É de dia e de noite, doutor? De dia, ao que eu vi, eles têm uma pausa durante a noite, né? Sendo que até mesmo o dormir ele tem se tornado algo evitativo. As pessoas elas relatam que não tem sido mais algo prazeroso, porque continua dentro da mente. E isso é um fenômeno que inclusive ele tem nome, se chama persistência neural. Um exemplo muito prático que a gente pode ter aqui é como quando a gente está tentando dormir e tem aquele mosquitinho chato na nossa cabeça. Né? E a gente até pode matar um mosquito, mas
chega um momento de tanto estresse que a gente continua ouvindo aquele zumbidinho e não acha um mosquito. Porque muitas vezes não tem de fato. Sendo que o nosso cérebro, ele, numa tentativa de adaptação, ele faz com que não somente as células auditivas, mas também as células neuronais, que são as células que se encontram dentro do nosso cérebro, elas continuarem produzindo estímulo como se ainda tivesse algum fator ali. Né? E nesse caso aqui em específico, né, lá de Caetés, eles têm outra questão também, que é a questão da identidade. Me doeu muito quando numa reportagem eu li que um senhor de 74 anos disse que não sabia mais quem era ele. Né? Não sabia mais quem era ele e a sua esposa chegou a falar para ele: você vai me esperar morrer para me tirar daqui? Isso dói muito, porque são famílias que elas têm uma cultura muito grande voltada para a agricultura familiar, para essa comunidade. E aí, eu quer dizer, o tamanho desse impacto, professor Marcelo, né, ele causa, além dos fatores ambientais, como o doutor Vu está falando, esses impactos humanos. As pessoas precisam se adaptar a esse tipo de coisa, só que é muito difícil adaptar uma estrutura dessa, né? O barulho só para por um período durante a noite, depois volta incessante de dia, é o dia todinho aquilo, e simplesmente conviver com isso é muito difícil, né? É verdade, porque assim, pensava-se que tiram as pessoas, desocupam as cidades nas hidrelétricas. A gente viu aqui, né? Isso. Aqui no sertão pernambucano, a gente tem, se eu não me engano, em Petrolândia, onde tem a antiga e a nova Petrolândia, tem aquela igreja, as pessoas fazem a visita, né? Tivemos também aqui em Piranhas, em Xingó e outras regiões aqui próximas, em que as cidades elas foram desabitadas. Era preciso, porque você tem um volume de água que vai alcançar cobrir, ali, né? As cidades, os vilarejos ficaram submersos e tal. Tudo isso acontece. Então pensaram o seguinte: já que é uma usina eólica, não precisa tirar as pessoas, né? Como se as pessoas não fossem se incomodar com aquele barulho ensurdecedor. Né? Eu tive a oportunidade de visitar um parque desse. É um barulho insuportável, você não consegue conversar com uma pessoa próxima. É muito forte esse barulho gerado por esses aerogeradores. Então não se mediu esse impacto, que não é um impacto, vamos dizer, diretamente, né, como um risco de morte por conta de afogamento, o volume d'água, claro, isso é totalmente diferente. Mas que vai, como aqui o Yuri colocou pra gente, vai minando, né, as pessoas emocionalmente, né, aquela coisa desgastada que não passa. Então é muito, você chega lá, o tempo que você fica, você sai incomodado, imagine morar próximo, né, da situação como essa. Pois é, e tem esse detalhe, né, as pessoas não precisaram ser evacuadas, só que a convivência é um fator. Há uma possibilidade de convivência num ambiente desse, até que. O que é convivência? E quantos. Eu não digo quantos metros, mas uma das saídas seria afastar mais as pessoas desse ambiente, porque desse lugar que as aerogeradoras estão, doutor Vu, porque como conviver com uma coisa dessa? As pessoas estão adoecendo, não é isso? Então, eu não sei se afastar essas pessoas desses lugares seria o ideal nesse caso, porque a gente também está envolvendo questões culturais de pertencimento. Né? Se uma pessoa que está ali na zona rural, mesmo que seja na mesma cidade, se ela está na zona rural e vai para a zona urbana, a vivência vai ser outra. O modo dela de enxergar o mundo vai ser outro e ela vai estar abandonando algo relacionado à vida dela, à história dela. Muitas vezes, inclusive, a questão da pecuária, questão da agricultura. Ou seja, elas têm uma vivência, elas têm uma identidade com a região, e aí quem chegou depois foi o aerogerador, né? Quem chegou depois foi a aerogerador, né? Quem está aí não é quem está incomodando, Perfeito. Não é só as pessoas. E sobrevivência, né? A identidade que se cria, né? Como o Yuri colocou pra gente ali, subsistência, mais ainda, né? É isso, né? Muitos são agricultores, são criadores de animais. E você tem toda a história, que não começou naquela família, vem gerações anteriores. Então, a gente sente isso muitas vezes quando vai sair de um apartamento para o outro. Os laços que a gente cria, isso é normal, né? De cada ser humano. Você cria um laço de feição, de associação a lembranças. Isso é muito forte. E, de repente, isso é podado, né? Você vai ter que sair daqui. Não, eu vou lhe indenizar. Como se um valor financeiro pudesse comprar todas as suas lembranças e a sua história. Né? Isso não tem preço. Só que assim, de um modo geral, cada novo parque que é instalado, e está se instalando muitos parques, o senhor lembrou agora há pouco, que tem muitos novos parques sendo instalados, né? Então seria preciso, vou começar com ele, é preciso nos estudos de impacto ambiental incluir essa perspectiva da psicologia emocional humana. Não seria uma das formas da gente tentar ver o que fazer?
Totalmente. É uma coisa que eu gosto de chamar de psicologia do sensível, que é esse olhar sensível para o que as pessoas não estão muito bem compreendendo. Como o próprio professor falou aqui, o professor Marcelo Bezerra, ele disse que as nossas lembranças elas não têm preço. Né? Eu duvido muito que essas indústrias, quando elas chegam, elas perguntem sobre as histórias de vida dessas pessoas. Né? Eu duvido muito que quando elas cheguem, ela pergunte a essas pessoas que afetos elas têm por aquela terra. Né? E quando a gente fala sobre isso, a gente fala também de como nós nos portamos no mundo. Se uma vez eu não me vejo mais com aquela identidade que eu criei durante toda a minha vida, né, de existência naquele lugar, como que eu vou começar a me importar a partir de agora? Como que eu mesmo, por exemplo, gente, se eu me vejo sem o meu lado psicólogo, eu não sei quem eu sou. Né? Um paciente uma vez me perguntou, tá, mas quem é você fora daqui do consultório, fora da pele de psicólogo? E eu respondi para ele que não tem como a gente fazer essa divisão. Eu sou Yuri e sou Yuri psicólogo. Da mesma forma que eles não têm como fazer essa separação de pessoa que é daquela comunidade. Né? Uma vez que eles estão sendo expulsos, eles estão perdendo essa parte que é deles, né? Que é da história deles. Isso é verdade. E é interessante porque isso se torna um drama, né, professor? Um drama invisibilizado, né? Perfeito. Porque até para a gente fazer essa entrevista, a gente está tentando mostrar para as pessoas justamente, olha, mostrar, né, dar visibilidade a esse drama que passa. Quando a gente passa ali de carro que vê aquelas páginas, até tira foto, acha relativamente bonitinho, mas porque não fica ali não mais tem do noção, que... Né? Não tem noção. O que né, você professor? coloca aqui, Marco Aurélio, é interessante, na coluna, né, que nós apresentamos, eu colocava relatos de moradores de Sobradinho e de Caetés, Pau-Ferro, que estão indo para outras cidades convencer as pessoas, os agricultores, a não permitir a instalação. Veja, não só a preocupação com o que eles estão passando. Quer dizer, é tão grave aqueles que eles vêm atravessando que eles estão querendo convencer, não permita. Você vai ter dias terríveis, né? O Yuri tem mais propriedade para falar do que eu a respeito disso, mas eu achei impressionante na matéria também, pessoas que estão tendo delírios e alucinações com a sombra gerada pela pá passando no chão. A pá que a gente chama são as hélices, né? Exato, as hélices. Essas hélices. Então, quando ela, de acordo com o dia, né, o movimento da Terra em relação ao dia, você pode fazer uma sombra muito grande ali no chão. Então, como ela gira, essa sombra ela vai aparecendo e saindo. As pessoas que estão desenvolvendo, não sei se é esse ponto, um pânico ou uma síndrome do pânico por conta da formação dessas sombras. Veja como isso é grave, né? É verdade, porque realmente você está lá na sua casa ali, uma casa, geralmente uma casa simples, aí passa a luz do sol, aí entra a sombra. Daqui a pouco a luz do sol... Perfeito. Isso num efeito contínuo, né? Isso deve deixar o cérebro... Tem impacto, não tem? Esse tipo, a gente está falando de uma coisa, não, isso é besteira. Não é não, imagina todo dia a luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra. Isso que tipo de coisa pode causar o cérebro humano e a emoção humana, doutor? Impacta? Tem impacto, com certeza. E muito da minha hipótese é que seja um estresse extremamente alto, porque o cérebro humano ele fica em constante alerta. E uma vez que a gente está em constante alerta, o nosso corpo ele vai produzir mais hormônios da adrenalina, noradrenalina, que é muito útil quando a gente está precisando de uma reação de luta ou fuga, que normalmente a gente pode bolar uma estratégia para lidar com isso, ou de repente esvaziar, não sei se é essa palavra, para evitar aquela situação estressante. Mas nesse caso em específico, afeta a própria casa, né? Afeta a própria vivência familiar, afeta a própria cultura, o próprio trabalho, inclusive. Né? Eu estava lendo na matéria que tem lugares que eles não podem fazer plantação, não podem fazer cultivo, porque por baixo tem fios elétricos. Então até o próprio modo de fazer, ele também é mudado. Né? E uma vez que eu estava pensando muito, inclusive, numa possibilidade de estresse crônico muito grande dentro desses moradores, porque é um alerta constante. E o problema do estresse crônico é que ele se retroalimenta. E por isso que eu acho muito que mesmo que eles saiam desse lugar, que eles saiam desse contexto, ainda vai ter problemas a longo prazo. Né? Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Uma vez que o nosso corpo ele produz mais noradrenalina, mais adrenalina, com o tempo o corpo vai produzindo mais cortisol. O cortisol é o comumente conhecido como o hormônio do estresse.
E o cortisol em altas taxas, ele é muito prejudicial à saúde. As pessoas, elas estavam relatando, eu só conseguia pensar nisso. Um cortisol altíssimo, porque vem aquela sensação forte de fadiga, né? Vem aquele olhar sobre a vida muito, muito entristecido. Isso vai fazendo com que as pessoas tenham... fiquem mais suscetíveis a outros problemas mentais, a doenças mentais, a transtornos, né? E uma vez que a gente tem esse cortisol muito alto, vem também as reações físicas do corpo, mais tensão, ataque cardíaco muito grande, né? O coração batendo com muita força, isso constantemente. Isso é uma coisa que dificulta a lidar com o estresse. Né? E a pessoa fica mais estressada. O aumento do estresse gera mais estresse, não tem Exatamente. como, né? Isso é danado. Gente, a gente está ouvindo aqui Dr. Yuri Vu, psicólogo especializado, né? Inclusive em psicologia das emoções do luto. Mas assim, e olha que a gente nem está falando de luto, a gente está falando de um estresse que, né, em longo prazo vocês já estão entendendo. E também o Marcelo Bezerra, professor de biologia. É o seguinte, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente continua com esse debate sobre as usinas eólicas e seus impactos humanos e ambientais. É só um minuto, fica aí. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Nutriaves Pet Center, com 2 unidades para facilitar a sua vida na hora de comprar alimentos, medicamentos, acessórios para o seu animal de estimação. Unidade 1, Rua Silvino Macedo. Unidade 2, Avenida Francisca Lira, Florencio, após a antiga Mansão Forró. Entregamos a domicílio. Siga nossas redes sociais e acompanhem todas as novidades. Vem cá, é verdade que o combustível do Posto Ferreira Lima é o melhor da cidade? Oxia, pois, é o melhor e mais barato da região. Serve pra qualquer veículo? De toda variedade, qualquer um. V8? Oxe, vai que vai, Camaro amarelo? Valoriza, é visível. E pra viajar? Você vai se sentir no volante, vai e volta várias vezes. Ah, e carro velho serve também? Ganha vida, rapaz. Posto Ferreira Lima, combustível de confiança com a qualidade que seu carro merece. Praça Silva Filho, 162, Nossa Senhora das Dores, aqui em Caruaru, próximo à estação ferroviária. Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir, 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Cidade. Conforto, estilo e, claro, preço baixo é o que todo mundo procura na hora de comprar um calçado. E olha só a dica, hein? A Econis, que já está presente em 4 estados aqui da região, está chegando em Caruaru, no centro da cidade. Deixa eu conversar aqui com a Débora Alves, que é gerente aqui da Econis. Débora, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. O que é que vocês têm aqui na loja que está ficando linda? Inauguração amanhã, diversidade, acessibilidade, tudo em um só lugar, não é isso? Bom dia, isso mesmo, tudo isso num só lugar, variedade de produto, moda acessível para todo o público, tem nosso Credit Econis, que
É fácil, rápido, RG, CPF, comprovante de residência já está aprovado e aí pode comprar à vontade na nossa loja. Então a gente tem aqui a missão de trazer uma moda democrática, uma moda para todo o público. A loja já tá linda, tá ficando toda pronta. Últimos ajustes para a grande inauguração que é nessa sexta-feira. Isso mesmo, viu? Amanhã, sexta-feira, 9 horas da manhã. Espero vocês aqui na rua 15 de novembro, ao lado da MS. Ô Débora, conta pra gente como é que funciona o Cred Econis. Cred Econis. Então, muito fácil, né? Não tem burocracia. Poucas lojas aqui no centro trabalham com esse tipo de crédito, né? Então é um crédito fácil, só RG, CPF, comprovante de residência e ainda parcela em 10 vezes, viu? Sem juros. Coisa boa, então vamos reforçar o convite para quem está em casa. Amanhã, 9 da manhã, super inauguração aqui da Econis, rua 15 de novembro, no centro da cidade. Espero todo mundo aqui, tá? Vem com a gente. Patriota Júnior, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Na Rádio Cidade, 11 horas e 46 minutos. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Manhã Cidade. Estamos de volta, terceiro e último bloco do programa do Momento Cidade de Entrevista dentro do Manhã Cidade. Hoje muito especial, a gente está falando do impacto das usinas eólicas aqui no Brasil, impacto inclusive humano, socioambiental também. E para isso a gente está recebendo o professor Marcelo Bezerra, professor de Biologia, que tem uma coluna aqui aos sábados, aqui no Manhã Cidade também. E também estamos recebendo o Dr. Yuri Vu, psicólogo, tá? Psicólogo clínico, inclusive, também, e né, com especialidade em psicologia do luto, das emoções, enfim. É como ele definiu a psicologia da sensibilidade também, né? É muito interessante. A gente está batendo esse papo e agora eu volto, né, com algumas ideias aqui, a gente estabelecendo, aclarando, né, que é importante o papel das usinas eólicas na matriz energética brasileira e regional, mas não quer dizer que não haja impacto. E aí tem um detalhe interessante. Tem gente que pode estar pensando, ouvindo a gente, que é um barulho, sempre tem, mas por exemplo, é um barulho de ventilador, eu durmo com o barulhinho do ventilador, isso é bom. Não é disso que a gente está falando, né, doutor Yuri? Com certeza não. Tem uma diferença muito, muito grande. Não é isso? Não é aquele barulhinho gostosinho. Aliás, o Marcelo trouxe uma alegoria em off aqui, vou trazer, Marcelo. Ele disse, olha, um dos moradores disse lá, é como ter um avião se preparando para decolar. E aí quem já foi em aeroporto ou mora nas imediações sabe que aquele barulhão, só que ele não decola. Fica o barulhão. É por aí. E você vê, perdoe, que quem trabalha em aeroporto, né, que são aquelas pessoas que carregam e descarregam as aeronaves, trabalham com protetor auricular, né? O tempo todo. Aquele barulho ensurdecedor. Tem um regime de trabalho, claro, que cumpre dentro do seu regimento, e mesmo assim com EPI. Com a proteção auricular, porque esse barulho, dessa analogia que o morador lá de Caetés faz, é aquele avião que está com as turbinas ligadas para decolar, todo aquele barulho gerado, mas nunca decola. Assim a usina o dia inteiro no ouvido do indivíduo, né? Então, doutor, fazer essas comparações não tem nem sentido, né? Nós estamos falando de barulho de altos níveis, não é isso? Não tem sentido algum. Inclusive, a gente é condicionado a gostar do ventilador, porque o ventilador ele traz uma boa sensação de alívio, especialmente aqui no Nordeste em relação ao calor. Espanta mosquitos, né, ele abafa sons exteriores, sendo que, diferente do ventilador, né, inclusive eu particularmente às vezes coloco até no YouTube o som de ventilador para dormir quando tá friozinho e eu não uso o ventilador. Mas, diferente do ventilador, as turbinas elas geram uma consequência grave para toda a história da pessoa durante o seu dia a dia. Se ela acorda
barulho de turbina. Se ela está conversando com a família, se ela consegue conversar, no caso, né, porque eu vi que tem pessoas que não conseguem conversar nem com seus familiares dentro de casa, tem barulho de turbina. Se ela está se alimentando, se ela está trabalhando, ou seja, todo o seu cotidiano tá ligado a esse estresse, um estresse constante que não para. Então, e assim, por mais que seja desligada, professor Marcelo, tem um horário de desligamento, mas como disse o doutor Yuri, o cérebro não desliga só porque ela desligou, né? Então você carrega aquilo pelo resto da noite, não descansa. Aí a gente pensar aqui no impacto nesse impacto da qualidade de vida, né, das nossas populações aqui, como isso deveria estar incluído na hora de instalar um parque desse. Precisaria ter, né, as autoridades, né, as instituições de meio ambiente precisariam olhar um pouco mais para isso, né? O senhor, como é um pouco mais da área, isso deveria estar incluso no impacto ambiental, não é só impacto para a fauna e flora, é impacto para os humanos. É verdade, até porque tudo que você vai construir, que você vai alterar o cenário, né, a fisionomia de um ambiente, isso tem que ser feito um relatório. Tem que se prever o que isso vai gerar como consequência, se a área está dando uma margem de segurança para todos que ali habitam, desde um vegetal, um animal nativo e também os humanos que estão ao redor. E o que a gente vê nitidamente, Marco e Yuri, é que não se foi feito nenhuma análise para o humano. Isso é uma realidade. Mas eles recebem, tem relatos das pessoas recebendo como se fosse insalubridade. Mora ali, então você vai receber por conta desse risco que você está em viver ali, né? Relatos das pessoas que falam não só do som, mas o medo de uma usina dessa cair. Eles têm medo de cair por cima da casa, cair por cima de pessoas que estejam ali trabalhando, o transeuntes ali. Então, tudo isso gera. Quando, na verdade, o impacto ele deve ser geral, analisado como geral. Porque muitas vezes o ouvinte deve estar perguntando assim, veja, até o que eu conhecia é o impacto ao meio ambiente. Ruído para animais que têm rituais de acasalamento, animais que têm rituais de alimentação, que é interferido, né? é mexido nisso aí, por esse ruído, por esse barulho. A rota também de aves migratórias. Então, tem aves que não são perenes, são migratórias, como o próprio nome já diz, e precisam passar por essa região para poder acasalar, para poder ovopositar, e aí são atraídas pela corrente de vento que é gerado, né? Isso é físico. Você atrai, é como se fosse a hélice faz com a água, você vai atraindo, puxando ali as aves e aí matando pássaros, morcegos, todos esses que conseguem atingir, que possam voar próximo. Então, esse é um impacto ao meio ambiente. Isso não é feito? Não é feito um estudo, né, através de ornitólogos que são especialistas em estudos de pássaros, para saber qual é a rota, tudo isso é feito. Mas por que não ao humano, né? É só você pagar? Não, então eu vou pagar aí, ou eu vou alugar o local e você sai, né? Então isso é uma locação, um arrendamento, como queiram. Ou você diz assim, não, eu vou pagar mensalmente, como se fosse uma insalubridade, as pessoas que trabalham com risco à saúde humana. Então, isso é muito delicado, né? A expectativa aqui, viu, Marco e Yuri, que a gente está fazendo aqui, conversando sobre esse tema, é que possa remediar a curto prazo as pessoas que estão vivendo o problema de agora, que não tem como esperar mais, mas também se conscientizar para os próximos aerogeradores ser feito com mais responsabilidade. É verdade, até porque, como a gente está dizendo, já ocupa 16% da matriz. 11%. Aliás, 11% da matriz, mas isso vai ser ampliado. De 850 para 1.000 parques eólicos. Né? Ele quer subir isso aí para 20%. Né? O Ministério de Minas e Energia pretende, daqui para 2030, que 20% de toda a energia gerada no Brasil, ou seja, 1/5 da energia gerada, seja dos ventos. Venha dos ventos. Em detalhe, cada parque eólico desse pode ter centenas de pais. Pode. O parque, geralmente, isso vai variando de acordo com a distribuição, a área também, né? A topografia, o relevo. Né? Tudo isso vai sendo analisado para que se possa colocar. Claro, se você tem uma área que você possa colocar mais, gera mais. Sem esquecer também, Marco, que durante o dia há uma variação do próprio barulho. O ruído que está maior durante o momento tem mais vento. Menor, não é um ruído constante, com a mesma intensidade, né? Com os mesmos decibéis. Isso varia de acordo com a corrente de ar. Então, em determinado momento, você tem uma massa de ar mais forte, você tem mais devagar. Então, tudo isso interfere também. Tudo isso interfere, mas nunca é baixo. Verdade. Nunca é baixo. Doutor Yuri, a gente vai chegando ao final, né? E eu queria, nessa mensagem final, entender um pouco esse aspecto que o professor Marcelo já trouxe, né? O olhar para o humano, no final das contas, e o senhor como psicólogo, né, traz muito essa parte. O olhar para o humano é essencial para que a gente possa ter uma matriz energética. Ninguém é contra a matriz energética, a energia todos precisamos, mas que essa energia
cause o menor impacto possível a todos, inclusive aos humanos, é isso? Isso, exatamente. Seja feito com muita responsabilidade, né? Para que os próprios para a própria civilização do local também tenha um conforto. Veja ali como algo que seja benéfico para eles, não somente estressor, né? Inclusive, você tinha falado anteriormente, né, sobre a possibilidade de síndrome do pânico nessas pessoas. E é o que quando eu vejo toda essa história, quando eu vejo os relatos, acho que para a síndrome do pânico é somente um passo, sabe? E não são somente pessoas que se assustam com as sombras da hélice, também são os animais, né? E teve até uma pessoa, inclusive, que teve uma hélice caiu perto da casa dela, se eu não estou enganado. Aí é um constante medo, alerta, né? E medo. E olha, nesse sentido, o apoio psicológico às populações, se fosse de hidrelétrica seria Ribeirinha, né? Mas aí as populações do entorno, isso. O apoio psicológico deveria ser incluso nesses estudos, não? Um apoio permanente. É essencial, eu diria, sabe? Porque são pessoas que não somente estão passando por uma vivência estressora constante, como também são pessoas que estão perdendo a sua identidade, estão se redescobrindo quem elas são. E se a gente tira elas sem dar esse apoio, a gente está simplesmente mandando elas pastar, né? A grosso modo aqui, a gente está simplesmente tirando a nossa responsabilidade do que a gente poderia fazer para com essas pessoas. Porque nesse caso em específico, como eu tinha dito anteriormente, quando a nossa identidade ela é retirada da gente, a gente tem a visão não somente para o nosso trabalho, não somente para a nossa casa, mas para a vida diferente. A gente se constitui de uma maneira durante anos, e tirar isso de repente e trazer uma coisa extremamente estressora no lugar é muito difícil, muito difícil. Eu acho que o apoio psicológico ele seria essencial nesse caso. Perfeitamente. A gente vai... Olha, vocês ouviram o recado, né? A gente vai encerrando essa entrevista de hoje, assim, muito importante, muito bom, professor Marcelo. Olha, essa entrevista, de certo modo, começou na coluna do professor Marcelo. Professor, faça a propaganda da coluna. Aqui, eu vou usar os dotes dele de marqueteiro agora. Faça a propaganda da sua coluna, professor, por favor. Isso, gente. Eu convidar todos para todo sábado, aqui na Rádio Cidade, na programação do Manhã Cidade, entre as 9h30 e as 10 horas da manhã, a nossa coluna Biocidade, viu, gente? São assuntos relevantes, importantes, né? Sugestões, pautas que a gente traz voltada para o meio ambiente, para a saúde, né? A perspectiva da qualidade de vida e do bem-estar da população como um todo. Também a gente faz denúncias também, obviamente, quando a gente identifica que está tendo abuso, que está tendo imprudência, referindo às ingerências que nós temos tanto na saúde quanto no meio ambiente, a gente também traz nossa coluna Biocidade. Perfeitamente. Então, aos sábados, entre 9h30 e 10 da manhã, aqui no Manhã Cidade, a coluna Biocidade com o professor Marcelo Bezerra. E foi nessa coluna que nasceu a entrevista de hoje. Veja como a rádio dialogando, os programas da rádio dialogam, gente. A gente aqui se encontra. Então, professor Marcelo, né, já agradecer, né, sua presença e aquilo, né? As portas estão realmente abertas, microfones também, para a gente poder divulgar ou difundir, né? Questões que repercutir o que vem, né, dessas grandes questões socioambientais, humanas, biológicas, enfim, mas aqui também no Cidade Entrevista, tá certo? Eu agradeço o presente que o senhor me deu, né, com esse tema, um tema que precisa ficar à luz, né, e não invisível. É verdade, Marco, eu que agradeço também, estou sempre à disposição aqui da Rádio Cidade, do seu programa, para a gente discutir esse tema pertinente, né? Falar também da minha satisfação estar aqui com o Yuri Vu. Prazer enorme, né? Yuri, que eu conheço há um bom tempo já, um excelente profissional, um profissional de muita competência, e Caruaru só tem a vencer, a crescer, né? E privilegiado ter profissionais como o Yuri. Perfeitamente. E também realmente agradecer, né, doutor Yuri Vu, né, psicólogo clínico também, especializado no luto, nas emoções humanas, né, gente? E assim, eu estou enfatizando a especialização porque, claro, você tem vários... Os psicólogos são profissionais, né, com uma formação altamente vasta.
E aí as especializações ajudam a gente a entender para onde aquele profissional direcionou mais seus pensamentos, né? Sua estrutura de trabalho. Então, doutor Vu, é um prazer tê-lo aqui, né? Ele disse que é a primeira entrevista, mas eu acho que ele mentiu. Né? Não vou dizer que ele mentiu, né? É feio, né? Gente, ele não mentiu, mas é porque ele muito bom, é muito modesto, né? Muito bom, muito dinâmico, né? E muito claro na assertividade. Doutor Vu, muito obrigado. Já fica aqui o microfone aberto para novos momentos com o senhor aqui e para tantas questões, tanto quanto essas como outras que mexem com a psique humana. Mas muito obrigado, tá? Muito, muito obrigado. É uma honra estar aqui, é uma honra enorme. Por sinal, eu conheço o professor Marcelo Bezerra há muito tempo, né? Mesmo que ele não me conhecesse antes, já conhecia ele e já o admirava. E ser convidado para estar aqui hoje é uma honra muito grande para mim. E falando de um assunto que eu gosto muito, né? Você tinha dito que não identificava como luto, mas né? Inclusive, porque perder onde a gente mora é um luto, perder o ambiente que a gente vive, né? A tranquilidade também faz parte de lutos que a gente tem que processar, né? E, enfim, acho que é isso que eu tenho que dizer. Muito, muito obrigado. É verdade, né? O luto não é só aquele momento específico que a matéria, né? Tem total razão. Gente, a gente vai encerrando por aqui hoje o Cidade Entrevista e o Manhã Cidade. E é o seguinte, fique com o Bel Pereira Pra Relaxar, também no Toca Todas. 5 da tarde tem um futebol e amanhã a gente volta no Manhã Cidade. Amanhã não tem Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade, mas tem a coluna Biocidade, tem o Café Forró e Política antes do Manhã Cidade e tem minha participação também no Manhã Cidade do sábado, depois do Marcelo, geralmente. É a minha participação com comentários sobre política. Então, continue com a Rádio Cidade e até segunda-feira, se Deus quiser. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Termina agora o Manhã Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Sua revista diária, aqui na rádio que todo mundo ouve, todo mundo vê. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Você está ouvindo a Rádio Cidade, uma emissora do grupo AJS de Comunicação, na frequência 99,7 FM, Caruaru,